Olá, tudo bem com você? Como você está? Meu nome é Nathan Costa e eu ajudo você a entender formas, entender estruturas e aprender a desenhar à mão livre. Galera, eu estou em fase de mudança. Mas lembra que no vídeo passado eu comentei que eu estava com o propósito de entregar um conteúdo constantemente, todo sábado? Então, eu não ia falhar no segundo sábado, né? A minha casa tá toda desorganizada, tem um monte de caixa, mas foi bom, por quê? Eu achei algumas pastas de desenho. O que eu vou fazer? Mostrar para vocês. E eu vou dar um ou outro comentário de leve, falando sobre o material que eu usei, ou o foco que era, e vocês vão aprender e vão ver uma coisa muito interessante, como é importante pensar em geometrias, esboçar, treinar a sua visão e a sua percepção do desenho. Então, por favor, se inscreva no canal, não se esquece de deixar um like, isso me incentiva muito. E também não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo, o que eu posso fazer para melhorar aqui no canal, para trazer um conteúdo melhor para você, para que você evolua no desenho, evolua na sua percepção. Vamos lá conhecer essa pasta de desenho que eu achei aqui no meio da minha mudança. Galera, perspectiva, né? Perspectiva é a base aí para qualquer desenho aí. A partir da perspectiva, a gente consegue colocar outros sólidos. Então, vamos lá. Galera, esses desenhos são desenhos à mão livre. Treino de perspectiva, vocês vão ver aqui no decorrer que vai evoluindo. E eu vou colocando formas e objetos reais, ao invés de só os cubos. Então aqui é uma perspectiva com um ponto de fuga. 2 cubos, eles convergem nessa perspectiva. Aí aqui mais treinos que eu fiz e estudos na época da faculdade. Perspectiva militar, perspectiva cavaleira, perspectiva isométrica, cônica, oblíqua. Galera, perspectiva com 2 pontos de fuga, uma visão superior, uma visão frontal, perspectiva com 2 pontos de fuga, perspectiva com 2 pontos de fuga, o cubo bem na nossa frente aqui. Aqui já começa a trabalhar com perspectiva com 3 pontos de fuga, perspectiva de uma vista superior. E aqui, perspectiva intuitiva, já começa a trabalhar com alguns círculos ali, dando a ideia de cilindro, possivelmente trazendo posteriormente a ideia de esfera. Então, a partir do quadrado ali, acha o meio e vem de uma forma intuitiva trazendo o círculo de uma forma em perspectiva também, achando o centro. Isso daqui são bases para treino, bases que ajudam muito quando você vai evoluindo, você vai trazendo isso de uma forma já fica inserido em você, você consegue enxergar com mais facilidade isso, você não precisa fazer todas essas linhas estruturais, mas é sempre bom estar treinando essas linhas estruturais no seu desenho. Aí tem algumas outras perspectivas, perspectivas linear, perspectivas oblíqua, perspectiva cônica, outra perspectiva cônica e vai depender do ângulo, perspectiva aérea, que a gente consegue ver mais ainda a parte de cima. Muito desenho de perspectiva. Aí, aqui eu já comecei a fazer algumas formas geométricas mais parecidas com peças. Então, a partir do cubo ali, já começa a sair um cilindro, começa a fazer buracos aqui dentro do cubo. Já começamos a trabalhar aqui com sombras. Então, a partir do cubo ali, traça pontos de sombra ali para enxergar e entender melhor. E aqui eu já começo a colocar isso daqui em uma pirâmide, colocar isso daqui em um cone e usar o lápis de cor também para ver esse degradê aqui, esse gradiente de cores. Começa a fazer a escala de cores. Essa parte aqui eu não acho que tá tão legal assim, né? Você vê que até esse quarto quadrado aqui tá claro aqui, aí já começa a parecer que tá tudo a mesma coisa, não ficou tão legal, mas a gente consegue ver essas facetas do cone. Um bom treino, viu, galera? Aí, aqui tem um cilindro, com a mesma ideia, as facetas do cilindro, as facetas de um cilindro, aqui um cilindro facetado, aqui um cilindro redondo, uma folha em branco, e aqui parte de esferas. Já tá segundo bimestre, então eu já comecei a desenhar aqui uma chaleira, tudo desenho à mão livre, viu, galera? Observação mesmo do objeto. E passando aqui para o papel, uma chaleira com lápis de cor já, tentando enxergar essa parte de sombras, né? Entendendo o gradiente das sombras ali na chaleira.
Aí aqui eu começo a usar caneta marcador. Observe aqui com bastante dificuldade no começo, deixando ele vazar para os lados, né? Era um marcador muito forte e o papel, às vezes a gente tem um papel adequado para usar marcador e eu acho que eu não estava usando do lado ideal, porque o lado ideal ele faz menos esse borrão aqui. Aí aqui, já evoluindo no marcador, com cores, trazendo um pouco a ideia de madeira aqui dá pra ver um pouco a ideia de madeira, não tirei, espero que vocês consigam ver aí, mas são riscos em amarelo aqui, trazendo a ideia de madeira, um pouco de sombra, no próprio cubo, e a sombra externa aqui também. Aqui, marcador, dando a ideia de sombra, aqui a luz está vindo do lado de trás, projeta a sombra. Um cilindro não, um cone, né? Parte facetada, né? Usando caneta Bic ali para fazer a parte do desenho e marcador para fazer a ideia de sombra. Observe que aqui já ficou bem melhor, bem menos borrado do que aqueles outros desenhos de início quando comecei a usar marcador. Aqui já está um desenho de um móvel mesmo, utilizando marcador, canetinha. Essa canetinha não era muito boa não. Então não ficou tão legal assim, a canetinha marrom que eu tinha. Mas já tentando trazer a ideia de sombra. E a ideia de madeira, de veio de madeira. Alguns desenhos aqui que eu não gosto tanto. Desenhos que tinha que treinar, que tinha que fazer. Esse aqui eu não gosto tanto também. Esse daqui já é um desenho que começa a utilizar nanquim branco. Né? Na minha época eu usava nanquim branco, hoje em dia tem a caneta gel branca, tem outras técnicas aí pra fazer, mas a gente ainda, eu não me lembro de ter visto isso, né, nessa época aí que eu comecei a fazer esses desenhos aqui. Acho que a gente só tinha nanquim branco mesmo. Essa daqui é uma sombra projetada, essa daqui é um charme mesmo atrás, tentando deixar o mais homogêneo possível. Aqui já é um carro, né? Observe, galera, que a gente começou lá com a perspectiva, entendendo, né? Aí depois foi esboçando ali com um lápis de cor, aí foi utilizando uma caneta marcador, utilizando uma sombra, entendendo as formas geométricas, cilindro, cubo, aí a gente começou a desenhar carro e começou a evoluir, né? Aí eu comecei a evoluir, desenhar carro. Não sei porque eu fico falando a gente. Aí, galera, aí eu comecei aqui, ó, entender o vidro, como é que funciona a reflexão do vidro, ali com caneta marcador, um pouco de sombra ali, um pouco até de lápis de cor, giz pastel, de leve aqui, os highlights aqui que são feitos que eu fazia com nanquim branco. Meu primeiro móvel aqui, mais trabalhado, já com caneta marcador, a caneta tava um pouco melhor essa caneta aqui. E observe que no final eu cortei, né, para o papel de trás ficar 100% branco, 100% sem mancha. E parecia que o desenho ressaltou mais. Aí uma sketch, meio que trazendo a ideia mesmo, a mão livre ali, bem rabiscado mesmo. Todos eles são a mão livre. Esse daqui eu quis trazer mais essa ideia de rascunho. Aí, galera, comecei aqui a desenhar com papel colorido, giz pastel em alguns momentos, lápis com T aqui branco, os highlights com nanquim branco. Dá um destaque bem legal, né? Papel colorido é muito legal de utilizar. Um papel branco, uma cafeteira. Trazendo a ideia aqui de metal, embaixo de madeira. E aqui um secador de cabelo, esse desenho eu gosto bastante. Na verdade, esses últimos desenhos eu gosto bastante. Que a gente observa aqui a importância, né, de começar ali, evoluir as perspectivas, entender as formas, entender as canetas. Então esse foi um processo muito, muito valioso para minha evolução. Essa é uma das pastas que eu tenho, que eu achei, eu tô em mudança e eu resolvi trazer aí pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Se alguma coisa que eu comentei aqui te chamou a atenção e você quer saber mais sobre isso, não deixe de deixar nos comentários aí, vou ter o prazer de responder.
tá bom? Valeu, galera. Fui.